Voltamos com Em Discussão, hoje falando sobre democracia. Aqui no estúdio nós estamos recebendo os cientistas políticos Ítalo Fittipaldi e José Artigas. No bloco anterior eu deixei uma pergunta que foi a respeito da perspectiva da votação do impeachment que vai acontecer no Senado Federal. Eu queria saber dos dois se as perspectivas são pelo menos de um posicionamento melhor ou a representação também segue o mesmo patamar da Câmara dos Deputados. Não, eu acredito que o comportamento dos senadores, até mesmo pelo movimento de crítica que houve, o circo que foi montado na Câmara de Deputados, ele não deve se repetir. Agora, o resultado, na minha opinião, vai ser o mesmo da Câmara de Deputados. Eu acredito que, na verdade, o governo Dilma já acabou. Professor Artigas. Não, eu concordo com o Ítalo. Sobre o que falávamos agora há pouco, da qualidade da representação na Câmara dos Deputados, que é péssima. No caso do Senado, por ser uma votação majoritária, ela reduz muito essa disparidade entre a vontade do eleitor e o resultado da eleição, porque ganha quem tiver mais voto. Entretanto, nós temos um problema aí, um problema que foi debatido agora na tentativa de mini-reforma eleitoral e não foi enfrentado. Houve uma proposta, um projeto de emenda sugerindo o fim dos suplentes em eleições para senadores e o projeto não avançou e não foi aprovado. O que eu quero dizer com isso? O suplente ele é eleito sem ter nenhum voto, ele nem aparece na urna eletrônica quando apertamos o botão verde ao elegermos o senador. Então ele é um completo desconhecido. Ele é absolutamente desconhecido, entretanto nós temos mais de 25%, mais de um quarto do Senado composto por suplentes, ou seja, por pessoas que não tiveram nenhum voto. E eu aproveito o momento para destacar o caso paraibano, porque hoje na comissão especial que avalia o impeachment no ambiente do Senado, está exatamente um senador paraibano, Raimundo Lira, que é um desses aí. Ele não teve nenhum voto, e agora vai presidir um processo de julgamento e deposição de uma presidente da República que teve 54 milhões de votos. Se nós formos pensar em legitimidade, não é preciso muita conta para chegar à conclusão de que esse é um processo com falhas muito profundas no que tange à legitimidade. Mas, claro, uma vez criada a comissão do Senado, nós temos, além do problema do presidente da comissão de não ter nenhuma representatividade, de não ter nenhuma legitimidade popular, nós temos também, como relator dessa comissão especial de avaliação do impeachment, um senador que é franco-oposicionista. Então ele já tem posição formada antes da avaliação e julgamento do processo, o que coloca sob suspeição todo o processo. E se ainda levarmos em consideração que no pedido, na denúncia interposta junto à Câmara, requisitando o impeachment da presidente Dilma Rousseff, houve o patrocínio de uma legenda, o PSDB. O PSDB pagou para que esse processo fosse inaugurado. E agora é exatamente o senador Anastasia, do mesmo PSDB, que irá julgar. Em nenhum lugar democrático do mundo, o julgador é também acusador. Então nós precisamos distinguir as coisas. Um acusa, outro defende e um terceiro julga. O que nós estamos vendo é um verdadeiro circo. Circo por quê? Porque as pessoas não estão lá para serem convencidas. Os votos da comissão especial já estão definidos de antemão. Eu estou acompanhando 24 horas por dia as sessões no Senado, porque agora elas varam madrugadas, né? E o que eu tenho percebido é que as falas daqueles que defendem a posição de que não há crime de responsabilidade e, portanto, não há justificativa para o impeachment, elas são absolutamente ignoradas. Porque os senadores já têm posição formada. E eu não então, professor, seria um jogo de cena o que está acontecendo? É um jogo de cena, mas ele tem uma importância. Porque esse jogo de cena é que imbui de uma suposta jurisdicionalidade aquilo que é absolutamente ilegítimo e ilegal. Porque para dar essa aparência de legalidade, de constitucionalidade, é preciso cumprir esse rito. Teatro, é preciso o rito. O rito formal. Agora, o rito não coloca em jogo efetivamente o mérito da questão. E é claro que tudo isso só pode redundar, e não tenho qualquer dúvida que redundará
no afastamento, no acolhimento da denúncia pela comissão especial, transformando então a denúncia em processo de investigação perante o Senado, e esse processo então levará ao afastamento por 180 dias, até 180 dias, da presidente Dilma Rousseff. Eu tenho certeza de que será acolhido o processo e a presidente Dilma Rousseff, provavelmente entre o dia 11 e o próximo dia 12, será afastada para o início da investigação no Senado. E eu tenho uma grande, eu acho que há uma grande possibilidade, uma enorme possibilidade mesmo, desse processo ser inexorável, e mesmo depois com a votação em plenário, em votação de 2/3, seja ratificada a deposição da presidente Dilma Rousseff, uma vez que as bancadas parlamentares que votaram pelo acolhimento do impeachment na Câmara, elas estão reproduzindo os mesmos argumentos agora no Senado. E no caso da Câmara, aqueles que votaram contra a aceitação do processo foram exatamente o PT, o PSOL e o PCdoB integralmente, e parcelas do PDT. E eventualmente um deputado ou outro do PR, do PSD e do PP. Mas basicamente são esses 3 partidos que integralmente votaram contra o processo de impeachment. E agora, no Senado, o que nós estamos vendo, não só no ambiente da comissão especial, mas também em plenário, é uma mobilização exatamente idêntica à que ocorreu na Câmara. Então não há muita expectativa acerca de mudanças que possam vir a ocorrer durante o transcurso desse processo, que pode demorar muito pouco tempo ou pode demorar um tempo maior. Agora depende do presidente do Senado, Renan Calheiros, o ritmo que o processo de investigação vai se dar. Porque agora nós teremos o acolhimento da denúncia e a transformação da denúncia em processo. Inaugurado o processo, começa propriamente a investigação do Senado. E a depender dos interesses do senador Renan Calheiros, esse processo pode demorar 1 mês, mas pode demorar 6 meses. E durante todo esse tempo, muita coisa pode acontecer. A política brasileira vem se demonstrando nos últimos momentos muito dinâmica. Do dia para a noite, muita coisa muda, novas delações estão aparecendo aí, envolvendo inclusive o presidente do Senado. Ontem mesmo, novas delações agora acolhidas pela Procuradoria-Geral da República. E fala-se inclusive em denúncias que envolvam Lula e Dilma. Isso, tem várias delações aí que estão envolvendo membros da oposição, da direção do PMDB, do PT. Então há muita coisa que pode acontecer nesse transcurso. Como nós falamos há pouco, nós estamos vivendo um grande processo de judicialização da política e politização da justiça. Então o poder judiciário é também um poder interveniente no jogo político institucional. Então nós não podemos olhar apenas e tão somente para o Senado. Nós temos que olhar também para o Judiciário, que é imprevisível nas suas ações, uma vez que a maior parte das ações transcorre em segredo de justiça, e por isso nós não temos como planejar o que provavelmente virá a acontecer. E também não podemos planejar o que pode vir a acontecer nas ruas brasileiras. Porque já estão acontecendo manifestações por todo o país contra o impeachment, e isso pouco está sendo divulgado. E tem outro componente, professor, que eu gostaria de colocar nessa discussão, é que o país está vivendo uma crise que é política, uma crise econômica. Eventualmente, um governo de Michel Temer, ele vai ter que tomar medidas para, segundo ele mesmo tem prometido, para reequilibrar. Certamente não serão medidas muito amenas. Qual é o quadro, a partir dessas medidas, a reação das pessoas e manifestações populares, o que é que podem trazer para esse cenário brasileiro? Olha, num primeiro momento, essa preocupação com a legitimidade do governo Temer, na verdade, eu acho que é um discurso vazio. Não tem que se preocupar com isso, porque a legitimidade já foi jogada por fora no momento em que foi acatado o processo de impeachment. Então, na verdade, o que você tem aí é exatamente um futuro governo que vai fazer as medidas, como nós já tivemos tempos passados no Brasil, não estando muito preocupado com o barulho que vem das ruas. Aí tem um detalhe, tem um componente importante, que particularmente acho ele importante, que é como se comportará a chamada nova classe C. A nova classe C ela enriqueceu nos últimos 12 anos, nos 8 anos do governo Lula e principalmente, e também talvez nos 4 primeiros anos do governo Dilma. A questão é que, fatalmente, com um ajuste
fiscal nos moldes mais conservadores que deve ser implementado pelo possível governo Temer, você vai ter um empobrecimento expressivo dessa nova classe C. Como essa nova classe C, que antes estava acostumada a não ter nada e agora passou a ter alguma coisa, ela vai se comportar. Então, essa é uma incógnita. E aí vem uma outra incógnita, e por isso que eu apostava numa guinada um pouco autoritária. É que se essa resposta for uma resposta ruidosa das ruas, a única maneira que você vai ter de controlar isso é de uma maneira mais autoritária, você restringindo, usando a força e você restringindo certos direitos, certas liberdades individuais. Então, na minha opinião, o que vai acontecer nesses próximos anos, nesse segmento, ao que tudo parece, do governo Temer, não vai ser uma preocupação com como a situação vai estar apontando para a qualidade de vida do povo brasileiro. Agora, existe um detalhe que a gente também tem que levar em consideração. Na verdade, a economia ela já apresenta sinais de recuperação, né? Você já tem uma inflação que no começo do ano você acreditava que ia ficar em torno de 9%, hoje ela já está muito mais próxima da chamada do limite superior da banda, né, do intervalo de percentual que se define a meta de inflação. Então, isso é um elemento importante, porque nós sabemos que a inflação afeta principalmente as classes mais pobres. Há também a perspectiva, segundo algumas consultorias internacionais, de que o preço do barril do petróleo chegue ao longo do segundo semestre desse ano a $90, o que significaria dizer que daria sim um valor mais elevado para o preço das commodities de uma maneira geral, e isso seria bom para as exportações brasileiras e teria um impacto também na própria atividade econômica. Então, eu acredito que a partir de 2017, mesmo com ajuste fiscal, você vai ter uma certa melhoria da atividade econômica. A grande questão é melhoria para quem? Porque não é simplesmente pegar a variação percentual do PIB e dizer que um país está bom ou está ruim porque o PIB cresceu 7% ou deixou de crescer 7%. Mas é para que direção esse crescimento foi. Se esse crescimento foi para as camadas mais altas da sociedade, mais ricas, mais abastadas, como nós tivemos no chamado milagre brasileiro da década de 1970, de fato, a grande maioria da população brasileira não foi convidada para essa festa. Então, nós temos que saber como é que essa população que vai pagar o preço, sim, e alto, na minha opinião, sobre esse ajuste fiscal, vai ser o principal alvo desse ajuste fiscal, ela vai se comportar e, naturalmente, como é que o governo vai poder compatibilizar a manutenção de uma certa liberdade democrática com um povo que está, vamos dizer, pelo menos uma parte significativa da população bastante incomodada com o seu empobrecimento. Então, essa é uma incógnita que nós vamos ter. Ok, professor. Nosso programa certamente teria ainda muitos temas, muitos assuntos dentro desse tema para serem debatidos, mas nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Muito obrigada pela presença do professor Ítalo e também do professor José Artigas aqui no Em Discussão. Eu que agradeço aos telespectadores. Bom, a discussão de hoje vai ficando por aqui e a minha participação no programa também. A partir da próxima edição, o titular do Em Discussão, Rafael Oliveira, já estará de volta com vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima.